9h09, de volta com o nosso Bom Dia CBN desta quinta-feira do Lava Pés, quinta-feira santa, 6 de abril de 2023. Vamos agora à nossa entrevista do dia. Hoje, nosso bate-papo aqui vai ser com o empresário Abdon Gosso, que atua no ramo do turismo quase que inteiro. Ele é hoteleiro, ele é proprietário de restaurante, ele é agente de viagem, ele é operador, é um cidadão do mundo e é o presidente da ABIH, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui no estado. Bom dia, Abdon Gosso. Satisfação de tê-lo conosco aqui mais uma vez. Bom dia, Jenner. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia aos ouvintes e telespectadores do Bom Dia CBN. Natal sofreu aí uns ataques terroristas nos últimos 15 dias, 20 dias. E eu recebi, você deve ter recebido demais, eu recebi várias mensagens e ligações de amigos meus que moram em outros estados perguntando o que danado estava acontecendo aqui. Todo mundo assustado. Ora, as pessoas com quem a gente conversou, a gente via nela a preocupação com o que estava acontecendo aqui. Eu imagino o que deve ter ocorrido com aquelas pessoas que estavam programadas para nos visitar, tanto naquele período como nos períodos seguintes, e sobretudo agora nesse período, nesse feriadão da Semana Santa. Como esses ataques terroristas impactaram no turismo aqui, Abdon? Jenner, eu tenho dito, já disse várias vezes, e eu tenho repetido a obviedade do que acontece em qualquer lugar do mundo. Violência não combina com turismo. Onde tem violência não existe turismo. Eu não vou levar minha família a sair do descanso da minha casa, por mais violento que seja o meu bairro ou minha cidade, para ir para um lugar violento. Não é assim? Então, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Mas existem destinos turísticos em cidades muito mais violentas do que as cidades brasileiras, que o turismo existe porque há respeito ao turista em termos de segurança. Então, uma notícia dessa, hoje estávamos falando aqui recentemente, todos sabemos, a rapidez da rede social. Então, não é só no Brasil, o mundo inteiro tem conhecimento. Eu tenho família que mora no Líbano. Que eu conheço. O Líbano é no Oriente Médio, que você conhece, exatamente. Eu conheço a família que eu estou dizendo. Todos sabem, todos tomando conhecimento. Né? Todos perguntando como estava a nossa família aqui. Imagine isso. Impressionante. Né? Então, da forma... E notícia ruim, ela se propaga muito rápido, não é assim? Notícia boa demora, a gente trabalha, tem que fazer propaganda patrocinada em rede social para ver se as pessoas conseguem captar. Então, isso foi... Nós não esperávamos acontecer isso, porque vocês muito bem sabem, eu já estive aqui algumas vezes conversando com vocês nessa bancada, sobre a dificuldade que o turismo do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo passou nessa pandemia. Nós fechamos nossas portas, dispensamos, demitimos todos os funcionários. É como você tivesse falido com a empresa. Né? Muitos setores diminuíram o volume de venda das suas empresas. O governo federal ajudou naquela época, vocês sabem disso. Nem ajuda de governo federal nós conseguimos, porque não suportamos. Os nossos clientes, que são os viajantes, 100% deles desapareceram. Precisamos fechar as portas. Começamos a nos reerguer de um ano para cá. Um ano não, de julho do ano passado para cá. E aí, quando tivemos um dos melhores verões da nossa história, foi o verão passado. O nosso destino, Rio Grande do Norte, estava cheio de turista. E o termômetro do turismo são os hotéis, não é assim? Hotéis, pousadas. Se o hotel está cheio, a pousada está cheia, o destino está cheio de turista. Então, os hotéis cheios, as pousadas, além de cheios, bem vendidos, né? Porque antigamente nós enchíamos, mas a tarifa do destino era muito baixa. E isso prejudica o setor, porque a gente precisa reinvestir nos hotéis, comprar novos equipamentos. E muitas vezes falta o dinheiro. E esse verão, o último passado, foi um dos melhores da nossa história em venda, em ocupação e em faturamento. E o turismo vem numa crescente, desde julho do ano passado. Julho, no Brasil, os melhores períodos são os períodos de férias, julho e janeiro. Julho do ano passado foi muito bom.
acredite que agosto foi melhor do que julho. Setembro foi melhor do que agosto. Outubro foi melhor do que setembro. E foi até janeiro. Veio no crescendo. Culminou, no acrescente. Surpreendente. Então, veio o carnaval, foi muito bom. Esperávamos os 3 melhores e maiores feriados do ano no Brasil. Réveillon, o mês de janeiro inteiro. Vamos colocar 4 como mês de janeiro, né? Carnaval, Semana Santa. E, infelizmente, a nossa Semana Santa, ontem nós fizemos um levantamento prévio, né? Nós não temos, a gente só vai saber os números finais depois que terminar, né? Segunda-feira ou terça, próxima. Mas ontem a ocupação média da hotelaria estava em 47%. Para vocês terem uma ideia... Já é um ideia, esforço grande, né? Porque... Mas isso, Gêner, talvez na nossa história do turismo a gente nunca tenha acontecido isso. Chega no break-even point, não, né? E eu quero aproveitar o que Roberto disse aqui, né? Como é depois do... Além dos ataques, ainda vem o imposto, com o aumento do imposto. Do imposto. Do ICMS. Né? Do ICMS. Então, vínhamos sofrendo drasticamente, estávamos num momento de retomada e agora nos encontramos nessa situação. Então, a indústria que mais gera emprego no estado do Rio Grande do Norte são mais de 120 mil pessoas que têm carteira assinada. Se a gente colocar os empregos terceirizados, né? E juntar todos aqueles que dependem do nosso turismo, a gente tem mais de 300 mil pessoas. E essas pessoas precisam levar o sustento para suas casas. Só se fala no empresário, o dono do hotel, o dono da empresa de ônibus, o dono do bug, né? Mas são muitas pessoas. São 52 segmentos que dependem do turismo. Veja só, uma ocupação baixíssima como essa, a Abrazel, a Associação dos Bares e Restaurantes, veio nos consultar. Como é que está a ocupação? Está muito ruim. Ou seja, já vem aquela tristeza terrível. Primeiro, nós cidadãos que moramos aqui, o que é que a gente normalmente faz? Vai para o interior, vai para uma praia, não é assim? A gente esvazia a cidade. O que é que vai encher a cidade? O turista. E o turista deixa muito mais dinheiro que nós cidadãos. Qualquer lugar do mundo, né? Porque o turista vem para gastar. Nós estamos aqui... né? Então é mais ou menos isso que eu queria deixar como informação, que para nós é muito triste e vamos ver o que será feito. Você tem noção de quanto foi a Semana Santa do ano passado? Em termos de... O ano passado a nossa ocupação foi acima de 75%. Ou seja, nós estávamos na pandemia ainda. 75% significa dizer que muitos hotéis estão 100% ocupados. Média, né? É muito alto, né? Todos os pequenos hotéis e pequenas pousadas estão 100% ocupados. Sim. Aí você chega num hotel grande com 400 apartamentos, ele pode estar com 70%, mas ele está com quase 300 apartamentos cheios. A cidade está lotada. Né? A cidade que eu digo, o destino, né? Pipa, Natal, Gostoso, Galinhos e assim por diante. A gente tem recebido aqui muita reclamação de pessoas que dependem do turismo para viver, sobretudo de garçons. Os garçons dizem, falem lá, reclamem sobre transporte público, sobretudo os garçons de Ponta Negra. Como eu frequento muito em Ponta Negra, os garçons pedem para a gente falar aqui, porque quando eles saem dos restaurantes, se eles saírem depois das 10 da noite, 11 horas, não tem transporte. Não tem transporte. E que é uma coisa... A hotelaria também. Pois é, é uma coisa impensável para uma cidade turística. O que é que a BIH pode fazer, ou está fazendo, ou já fez, no sentido de mostrar, de esclarecer e de, pelo amor de Deus, pedir para que olhem para o turismo? Porque isso é de uma insensatez, como a gente jamais poderia imaginar em pleno século XXI para uma cidade que vive necessariamente, objetivamente, do turismo. Nós temos vários gargalos para o desenvolvimento do turismo. Eu cheguei recentemente, eu fui à Tailândia e a resposta que eu dou a vocês é o que eu disse à minha mulher quando eu estava lá. Comparando com o turismo daqui, me deu vontade de chorar. Chorar mesmo, juro por Deus. Uma tristeza terrível. Porque um país de terceiro mundo, como trata bem o turista. Como o turista é bem recebido sob todos os aspectos. Limpeza, o tratamento das pessoas, a qualidade do transporte, o transporte público de qualidade em todos os lugares, gastronomia maravilhosa, uma história encantadora, sol e praia belíssimo que a gente tem. Tudo que nós temos aqui, eles têm lá.
Agora, eles sabem tratar. E todos que lá vão desejam voltar. Não é assim? Então, transporte público, você falou. Mais uma vez, essa cadeia que tanto gera emprego, esses profissionais, depois de trabalharem 8, às vezes 10 horas, porque no bar, no restaurante e na hotelaria, muitas vezes, você tem que ultrapassar o tempo. Na autoestação, né? Principalmente no alto. E está na hora de você voltar para sua casa para o seu descanso, você não tem uma condição suficiente, né? Alguns estão dormindo no próprio hotel. Eu falo aqui a nível de hotelaria. Ou então, temos que ter um transporte especial, diferenciado, tendo custo para a empresa ou para o trabalhador que precisa retornar para sua casa, para amanhã começar tudo de novo. Mas só se pensa, né, no transporte ou na condição de retirar. Nunca pensa na situação de um pai de família, de uma mãe de família, que não vê o filho, sai, às vezes o filho está dormindo, quando volta, o filho já dormiu. Não é assim? Então, eu digo isso porque são essas palavras que nós ouvimos quando entramos dentro das empresas dos nossos colaboradores. Esse sentimento de tristeza e de dor. Né? Então, mais uma vez, esse setor precisa ser olhado com bons olhos. A gente precisa dar uma atenção especial. Se o transporte público de qualidade que a gente espera, ele não passa na minha rua e no meu bairro, ou no bairro que vocês moram, aqui dessa bancada e do nosso ouvinte, mas por onde o turista circula e por onde o trabalhador desse setor está, deve ter de qualidade, porque a gente está ali para atender. Né? Como é que aquele profissional vai chegar amanhã, exausto, cansado, né? Ou seja, depois, quando ele chega em casa, normalmente já está com 14, 15 horas fora de casa. Ainda para ajeitar a sua casa, algumas coisas. Dormir talvez 4 horas e voltar tudo de novo a trabalhar. Até a produtividade dentro da empresa, não é assim? Deixa a desejar. Como é que vamos prestar uma qualidade de serviço com o transporte público, com a insegurança? Isso é básico em qualquer... Com os buracos para cima e para baixo aí. Com os buracos... Eu recebi muita reclamação de pessoas. Eu recebo aqui, é engraçado que eu chego nos lugares, e como eu tenho muito relacionamento, muitas relações, as pessoas dizem, olha, comenta lá, tal, falam muito para mim sobre os buracos nas estradas. É muito comum reclamação contínua sobre destino de pipa, estrada para pipa, não sei o quê. A reclamação de ontem foi sobre a estrada que liga aquela BR que vai até Macau, mas a estrada que sai dessa BR que vai até o município de Guamaré. Diz que está entupida, está cheia de buraco, é uma tábua de pirulito. Eu não circulo por lá faz muito tempo. Aliás, Guamaré é um lugar belíssimo, né? Certamente que é um destino que vai estourar, junto com Galinho já está estourando aí, né? Exatamente. Essa questão você é o cara do mundo, né? Você é acostumado, conhece o mundo todo, viaja e traz para cá hóspede e leva para fora aí. Que danado falta para a gente ter transporte de qualidade, estradas organizadas e funcionais e sem buracos. Que visão você tem do que se oferece, não apenas para o turista, mas ao norte rio-grandense, nessa infraestrutura tão básica capaz de atrair visitantes? Os nossos políticos e os nossos governantes priorizarem o turismo como a maior indústria geradora de emprego do nosso estado. Eles não entendem isso. Eles não conseguem entender. Ou não querem, né? Na época da campanha, né? Próximo ano é campanha para prefeito e vereador. Todos vão falar de turismo. E é isso que nós temos combatido fortemente. Não utilizem o turismo como bandeira para vocês conseguirem votos e amanhã, né, se distanciarem do turismo. Se o turismo... Qualquer setor que for prioridade em qualquer governo, ele terá uma qualidade boa, não é assim? A gente precisa ter os exemplos de outros estados. O norte rio-grandense ama, ele é apaixonado por ir a Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Por que ele é apaixonado por ir a Gramado? Ontem eu falei com uma pessoa que disse, eu já fui umas 10 ou 12 vezes. Agora eu estava em São Paulo, na Feira de Turismo. Aí uma pessoa aqui de Natal disse, minha mãe vai constantemente. Minha mãe viaja para o mundo todo, mas pelo menos uma vez por ano ela tem que ir a Gramado. Sabe por que vão a Gramado?
Porque Gramado, quando você chega, os canteiros são bonitos. Tudo arrumado. Tudo arrumado. Não é assim? Tem qualidade de serviço, tem segurança. E essa senhora, ela vai pelo menos uma vez por ano levar dinheiro daqui do nosso estado, né? Assim, e deixar o dinheiro dela lá. É isso aí. Para o sustento da economia daquele destino. Os hotéis de lá são caríssimos o ano inteiro. Lá é muito caro, Tudo é caro. Porque a procura do brasileiro e do estrangeiro é muito forte. Estão chegando grandes cadeias de hotéis internacionais lá. Investimentos milionários estão acontecendo. Escute o que eu estou dizendo aqui. Gramado será um destino turístico tão forte quanto a Disney. Os parques de diversão para jovens, eu levei um grupo de 40 jovens com 14 anos. Passamos uma semana nos divertindo dentro de parques e de atrações para jovens, como se estivesse na Disney. Por quê? Porque a prioridade está sendo o turismo. Mas lá, Jenner, na cidade de Gramado, quando chove demais, se você vai para o subúrbio, para os bairros periféricos, tem os mesmos problemas que nós temos. Agora, aos olhos do turista, o turista não quer ver nada ruim, nada feio, não quer ver insegurança, ele só quer ver coisa boa. Não é assim? Eu frequentei Gramado muitas vezes, porque em Gramado é realizado, vai voltar a ser esse ano, o Festival Mundial de Publicidade. Eu tanto frequentei como publicitário, pela curiosidade, e frequentei como membro do júri. Eu fui membro do júri algumas vezes. Algumas pessoas daqui também foram e tal. E Gramado, historicamente, ela foi administrada por alemães e descendentes de alemães. Pessoas com visões diferentes. Pessoas que priorizaram as pessoas da cidade, eu vou dizer, gestores que priorizaram as pessoas da cidade e a cidade em si, na estrutura de toda a oferta de serviço, eles priorizaram a cidade por duas razões básicas. A primeira, porque queria fazer o bem pelas pessoas que moram na cidade, e a outra porque queria atrair turistas. Ou seja, houve um convencimento da cidade que era importante. Nós tivemos isso aqui, lá atrás, quando Zé Agripino foi prefeito, depois que ele foi governador, e que transformou isso aqui num destino turístico brasileiro, nós tínhamos essa vaidade de Natal ser esse orgulho, essa satisfação. Orgulho é uma palavra pesada, mas a satisfação de ter Natal como um destino turístico, de ter Natal como uma referência, que é até hoje, mas que está tão cheia de problemas que vem ao longo do tempo perdendo imagem. Olha que eu trabalho com imagem há quase 40 anos. Uma coisa é você fazer imagem, outra coisa é você recuperar a imagem. E outra coisa dificílima é você reconstruir uma imagem que acabou-se. O que é que está sendo feito como ações de vendas do nosso destino pelo mundo afora aí, pelos governos estadual, municipal e etc? As ações têm sido feitas, são muito boas. O governo do estado vem também numa crescente de ações de investimento. Mas não adianta você subir 10 degraus, levar um tombo lá em cima e cair, começar tudo de novo. Estivemos agora recentemente uma das maiores feiras de turismo da Europa, lá em Lisboa, chama-se BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa. O mercado emissor mais forte de turista chega, porque nós temos um voo da TAP que liga Natal a Lisboa, ligando Natal a Lisboa, está ligando Natal a toda a Europa. Então, nesse voo chegam franceses, alemães, italianos, muitos portugueses. Fizemos um trabalho muito bom. O Rio Grande do Norte colocou um stand muito organizado. Ações com digital influências fizemos. A nossa BIH, juntamente com a prefeitura, digital influência, trabalhando em cima desse público. E quando a gente menos espera, vem uma situação dessa insegurança. Precisamos reverter rapidamente essa imagem. Tem que haver um investimento forte. O governo do estado, a Secretaria de Turismo nos convidou para apresentar ações que estão tentando fazer, estão fazendo, na verdade, para reverter essa imagem de insegurança. Segunda, terça e quarta-feira agora, teve a WTM, a maior feira de turismo da América Latina, em São Paulo. Eu estava lá. E por onde a gente passa, os parceiros do turismo dos outros estados, a primeira pergunta que faz é essa. Amigo, e essa insegurança lá no Rio Grande do Norte? E o que foi que eu disse? Hoje Natal, pelo menos Natal, que é onde eu moro, nós moramos, é uma das cidades mais seguras, eu acho que do Brasil, por onde a gente anda tem policiamento, né? Assim? Agora, a Força Nacional. A Força Nacional está aí tudo. Mas a imagem ruim é a que fica. Nós vamos sair para um rápido intervalo, que vem aí o repórter CBN,
E voltamos já conversando aqui com o empresário Abdon Góes, presidente da BIHRM. Energia, Bento Albuquerque e Adolfo Saxida. Entre os novos conselheiros estão os ministros Fernando Haddad da Fazenda, Esther Dweck da Gestão e Rui Costa da Casa Civil. É gravíssimo o estado de saúde de uma menina de 4 anos que ficou ferida depois de um ônibus ser incendiado por um passageiro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A criança sofreu queimaduras em 90% do corpo. Outras 4 pessoas ficaram feridas, incluindo o homem que colocou fogo no coletivo. Ele está internado com quadro grave de saúde. A Polícia Federal mapeou depósitos de integrantes do governo da Rússia para o homem suspeito de ser espião no Brasil. Um funcionário do consulado e um homem que se identificou como cônsul foram citados em transações que beneficiaram um russo preso em território brasileiro. Os investigadores cruzaram imagens do circuito interno de uma agência bancária do Rio e registros de uma pessoa que visitou Sergei Cherkasov na prisão. Mais de 600 crianças foram vítimas de abusos cometidos por clérigos católicos na Arquidiocese de Baltimore, nos Estados Unidos. É o que mostra um relatório divulgado pela Procuradoria de Maryland. O resultado toma como base dados de 1940 a 2002. Ao todo, 150 religiosos cometeram os atos. A igreja é suspeita de ter tentado acobertar os crimes, segundo a investigação. No horário de Brasília, 9h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Show de ofertas Nordestão. 4 dias com as melhores ofertas para você. Todos os vinhos importados com 50% de desconto na segunda unidade. Queijo parmesão faixa azul 195 gramas, R$19,99. Todas as cervejas Baden-Baden com 50% de desconto. Seleção de azeites com 50% de desconto na segunda unidade. Lava-roupas concentrado Ariel, 1 litro e 200 ml, R$17,90. Show de ofertas Nordestão. Beba com moderação. Sou eu que pego a tua mão, desde os primeiros passos, desde o beabá. Em todos os momentos importantes estou lá. No inverno ou no verão, na terra ou no ar. Se precisar é só vir me chamar. Unimed, 45 anos. Nossa história é cuidar de você. Promover energia solar limpa e renovável, entregando a mais completa solução para você, é o que nos move. Somos a Lion Engenharia, a empresa de energia solar que mais cresce na Terra do Sol, com profissionais especializados, garantia estendida, pontualidade e os mais modernos equipamentos. A Lion traz a confiança que faltava para o seu investimento. Viva uma experiência incrível com o nosso time de especialistas. Adquira um orçamento gratuito e aproveite agora nossos kits promocionais. Lion Engenharia, economizando com excelência. 99938-7075. 99938-7075. Chegou o menor preço do ano para você fazer a especialização que sua carreira precisa. Com a pós-graduação ao vivo da Uninasal, você tem aulas online em tempo real e cria conexões com profissionais de todo o Brasil. Tudo isso com matrícula grátis e mensalidades a partir de R$ 139,90. Essa é a chance para alcançar os melhores salários do mercado. Matricule-se em pós-ead.uninasal.edu.br. Mês do consumidor Uninasal, a especialização que sua carreira precisa pelo menor preço do ano. Vem que vai dar bom vizinho. Na Rede Mais você se joga no precinho. Tá procurando atendimento, preço baixo e qualidade. E o Cash Mais que é seu clube de vantagem. Toda a família aproveita e tem muita variedade. E promoção com o melhor preço da cidade. Vem que vai dar bom vizinho. Na Rede Mais você se joga no precinho. Vai dar bom vizinho. Voltamos
Voltamos a apresentar Bom Dia CBN. Oferecido por Toyolex, Unimed, Nossa Moto Yamaha, Bernardo Vieira e Parnamirim. Aproveita as ofertas do verão Rede Mais, na onda do precinho. Real Segurança Eletrônica, portaria remota com qualidade e melhor preço. E Esquema Cursos. Estamos de volta com o Bom Dia CBN, 9h35. Estamos conversando aqui com o empresário Abdo Gosson, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira aqui no Rio Grande do Norte. Abdo, a gente está falando aqui sobre dificuldades, problemas da área turística, mas tem um fato relevante, que é essa obra que a prefeitura começou, que está realizando lá, de contenção ali na Praia de Ponta Negra e também de engorda da Praia de Ponta Negra. Qual é a sua opinião sobre essa obra? Porque todos nós estamos ansiosos para vê-la. Até ontem a gente noticiou aqui que vai haver houve um atraso e que vai frustrar a expectativa inicial do prefeito. O prefeito disse aqui neste programa, antes do Carnaval, que ele esperava que até o final do ano Ponta Negra estivesse pronta com o enrocamento e com a engorda da Praia de Ponta Negra. Mas houve um atraso em alguma dessas fases e certamente não vai ficar pronta. Qual é a opinião de vocês, do mercado hoteleiro? Vai dar uma alavancagem no turismo, essa nova Ponta Negra? Gêner, essa é uma obra que era para ter sido feita de 10 a 15 anos atrás. Sim. Né? Tudo no nosso estado, né, é sempre de última hora, né? Então, a contenção ali na frente do Hotel Sears, no Hotel Ocean, está um estado, se você ver, o mar avançando fortemente. Então, o enroncamento que é colocando aqueles blocos de concreto é para conter o avanço do mar. Qualquer lugar do Brasil e do mundo tem feito isso. Isso é natural. Então, esse é o primeiro momento. E o segundo momento será o que chama da engorda, ou seja, vão aumentar a faixa de areia em Ponta Negra. Quando a maré estiver cheia, quando a maré estiver seca, vai ter 100 metros de areia. Quando a maré estiver cheia, terá 50 metros de areia. Vai ficar maravilhoso, vai ficar espetacular. Agora, a gente já vem falando e batendo na tecla. Como é que a gente vai fazer para ordenar aquilo? O desemprego no Brasil é grande. Mas como é que um cidadão, nós cidadãos e o turista, senta-se ali na praia para tomar um banho e nós somos importunados a cada 15 segundos? Não dá 30 segundos. Você não consegue ficar 30 segundos no seu relógio cronometrando sem um ambulante passar ali importunando. Os estrangeiros... Aquelas pessoas, ali não é lugar para tirar desemprego das pessoas. Os estrangeiros reclamam demais, que não pode ler um livro, não pode ficar tranquilo na beira da praia. Exatamente. Eu tenho medo que Ponta Negra seja a Ribeira de amanhã, completamente abandonada. Os hotéis estão... Não aparece um hotel novo, percebam vocês. Um hotel novo não aparece, não é assim? É. Aquele calçadão é um desrespeito e um desacato a nós cidadãos e ao turista que deixa dinheiro para a nossa economia. E a imagem está saindo cada dia pior do destino Ponta Negra. E o turismo de Natal resume-se a Ponta Negra. Ponta Negra está ficando bonito na parte de cima, a rua Praia de Ponta Negra. O prefeito disse que vai dar continuidade àquela obra. Acredito que seja um dos melhores polos gastronômicos, será no final do Nordeste. Mas lá embaixo, a gente não pode deixar mais uma vez que a violência e o tráfico de droga dominem aonde o turista e nós cidadãos... Você é um frequentador do calçadão, você sabe do descaso que é aquilo ali, não é? Esgoto descendo, mau cheiro, sujeira, motocicleta para lá e para cá o tempo quebrando, inteiro. A moto levando droga para cima e para baixo, né? Então isso não pode acontecer e a gente não pode permitir aqueles banheiros públicos. Que coisa Aqueles terrível. são as pocilgas, né? Aquilo ali é o atestado da incapacidade dos governantes, dos seus assessores, dos seus secretários. Deveriam tirar aqueles banheiros, são imundos. Tirar aquilo não pode acontecer, não é? Daquela forma. Sujo. Então, aquela quantidade de barraqueiros dizem
né? Que o barraqueiro tem... ele é autorizado a ter uma barraca, sei lá, com 20 mesas, e o mesmo barraqueiro tem 3, 4 barracas com 20 mesas. Ou seja, a gente não pode destratar as pessoas que aqui chegam, né? Eu ia, antes da pandemia, uma vez ou outra com minha filha, não tenho mais condição de ir, né? A gente cogita, às vezes, no sábado, e tomar um banho de praia rápido, né? Só porque está em Natal. Né? Não tem condição de ir, é melhor não ir. Alexandre Doutor quer fazer uma pergunta para você. Natal é, digamos assim, o polo... Tecnicamente, a censura técnica, né? Natal é, digamos, é o polo quando todos vêm se hospedar, né? Então, assim, o turismo... o destino é Natal. O destino é Natal, mas o não, turista... Natal, Pipa, Gostoso. Tem turista que chega no aeroporto e vai direto para Pipa. Vai para Gostoso, nem pisa em Natal. Nós temos o grande parque hoteleiro é Natal, né? E muitos daqui vêm e vão para as outras praias fazer turismo, né? Pega o bug e vão fazer. Esses outros destinos se tornam tão importantes quanto o Natal, né? Porque digamos, ele é bem tratado em Natal, mas quando ele vai para Genipabu, vai para Extremosa, ou para Maracajaú, é maltratado lá. Não tem, digamos assim, uma qualidade do atendimento que a BH pede e oferece. Que prejuízo isso traz também para o turista? Porque ele vai para lá, não fica em Natal, vai para outros polos, e esses outros municípios também, que fazem um grande parque turístico do Rio Grande do Norte, estão preparados para isso? Eu queria emendar uma pergunta na sua. Emende. Completamente diferente, que é a seguinte. Natal é uma cidade turística, que aqui no nosso litoral passam milhares de barcos todos os dias para lá e para cá, e nós não temos marina aqui. Exato. Quer dizer, falta de visão total. Completa. Miopia em relação a não reconhecer a necessidade de uma marina e da visão de ter uma marina aqui. Queria você emendar para você fazer sua opinião sobre as duas coisas. Ressaltando apenas o seguinte. Você falou de Beirute ainda há pouco, do Líbano. Em Beirute, os hotéis, como o Ocean Palace, como esses hotéis da Via Costeira, tem marinas particulares. Independente daquela marina grande, que é bonita, que até sofreu com aquela explosão. Primeiro, a sua pergunta com relação à estrutura. Me desculpem os governantes e os nossos políticos, mas eu tenho em mente hoje e sou consciente do que vou dizer. Absolutamente tudo que for de errado na nossa cidade, no Brasil, a culpa são dos políticos e governantes. E tudo que for bom, o mérito é do povo. Ponto final. É isso mesmo. Eu tenho o direito de ter minha opinião pessoal, não tenho? Isso é uma opinião minha, tá certo? Eu não quero induzir a ninguém. O empresário faz sua parte. A Prefeitura de Natal apenas ajeitou a calçada, humanizou a rua, a Avenida Praia de Ponta Negra, ali. O empresariado chegou com bares, restaurantes. Vão lá qualquer dia e vejam as transversais e as paralelas enchendo de bares e restaurantes, de atrações noturnas. Lá, né? Hoje você consegue ir com sua família, é seguro, é tranquilo. Não é? Ou seja, o que é que o governo precisa fazer? O básico. E Jenner falou aqui, estamos nas vésperas da... Hoje já podemos considerar turisticamente a Semana Santa. Aí você desembarcar no aeroporto de Natal e ir para Pipa, aquela estrada esburacada, se for à noite sem iluminação, não é? Perigosa. Aquilo é um desrespeito. Estreito. A palavra que sai da minha boca é sempre essa: desrespeito e desacato aos que aqui chegam. Então, sempre o empresário estará muito bem preparado. Como se todos os empresários estivessem aqui e eu fosse um porta-voz de todos eles. Façam a parte de você, governo. Façam que nós estamos prontos para fazer o que há de melhor. É assim sempre. Uma das melhores hotelarias do Brasil é a nossa. Um dos melhores bares, restaurantes, gastronomia nossa cada dia mais rica e com qualidade. Quem está na audiência aqui com a gente é o presidente do sindicato dos hotéis, bares e restaurantes similares, que é Habib Chalita. Mandou aqui uma foto. Um abraço grande para você, Habib. Esse é um grande lutador pelo turismo do nosso estado. E um abraço por Natal também. Né? Também é apaixonado por Natal. Também. E respondendo agora a resposta de Jenner. A semana passada teve um debate no Sebrae, promovido pela FEComércio, sobre o novo plano diretor, e foi abordado exatamente o projeto que tem de uma marina ali próximo, embaixo da ponte, próximo ao Forte dos Reis Magos. E eu afirmei, eu acredito que Natal é a única cidade turística litorânea, né?
cidade litorânea turística do mundo, do planeta Terra, que não tem uma marina. Existem dados aí, números, que na nossa costa passa por ano mais de 1 milhão de embarcações. E nenhuma para aqui. Se dessas 1 milhão de embarcações, 20% parassem aqui, daria 200 mil embarcações, não é assim? Isso. Bote aí 2 mil embarcações por mês. O turismo náutico, ele deixa dinheiro de 20 a 30 vezes mais do que o turismo de lazer que vem de avião ou terrestre regional. Por quê? Porque o dono de um iate custa quanto? 15 milhões, 20 milhões de reais. São pessoas de alto poder aquisitivo. Ela, quando chega numa embarcação e fica na marina, muitos não ficam só também dentro do seu iate, não. Às vezes desembarca e vai para um hotel de luxo. Faz o passeio de buggy, vai para os restaurantes caros. Compra mantimentos para o barco. Compra. Muita coisa, né? Daqui, muitas vezes, o barco segue para outro destino e pega um voo para outro lugar, comprando passagens, serviços. O turismo náutico, ele é muito rico no mundo inteiro. A gente vê cidades que são marinas. Tem uma cidade no sul da Espanha, chamada Puerto Banús, que é uma marina. Puerto Banús. É uma belíssima. 1 quilômetro a marina de lá e consegue atracar 1.000 embarcações por dia. Né? Eu conheço. E Puerto Banús, as grandes marcas, Chanel, Gucci, Armani, aquelas marcas, significa dizer o quê? Que as pessoas de muito dinheiro estão atracadas ali e é um mercado consumidor muito forte. Não é assim? Os ricos que moram no frio, na Rússia, na Inglaterra, nos países mais ricos, eles descem para o sul da Espanha. Exato. Para poder enfrentar uma temporada de menos frio. Mas esse rico poderia vir para aqui também. Perfeito. Né? Se tivéssemos uma estrutura. Foi apresentado um projeto simplesmente espetacular. Tá lindo. Mas quantos governos de nossas prefeituras já tentaram? Os espanhóis chegaram aqui com dinheiro para fazer uma marina e não conseguiram viabilizar até hoje, por conta dos entraves a nível de autorizações burocráticos de IBAMA. Não sei se o IDEMA tem, mas falta pelo menos o IBAMA. Né? Então, mais uma vez, fica o nosso protesto, porque esse turismo é um turismo que deixa dinheiro. Como é que a gente faz mal a nós mesmos? Como é que você pega uma faca e corta seu braço? Ou seja, é o que está acontecendo com o nosso turismo. A burrice impede que Natal se desenvolva economicamente, que cresça. Turismo traz emprego e o turismo precisa de gente. Sem gente não existe turismo em nenhum lugar do mundo. Verdade. Vamos agora ao comentário do dia do consultor José Bezerra Marinho, na coluna Pessoas e Organizações. Bom dia, Marinho. Bom dia, Marinho. Bom dia, Gênia. Bom dia, Roberto. Bom dia, amigos da CBN. Semana passada nós conversávamos sobre depressão. Eu queria retomar esse assunto na perspectiva seguinte: como tratar a depressão? E eu vejo aí uma questão muito interessante. Vamos considerar que a sociedade que nós vivemos, ela é um contrato entre os que estiveram já no mundo e os que virão, e os que estão no mundo conosco. Ou seja, entre os que passaram, os que estão e os que virão. Este contrato significa, em síntese, o seguinte: minha razão de ser nesse mundo é procurar deixá-lo melhor do que eu encontrei. Essa é a razão, é a nossa missão no mundo. E eu dizia que, em razão da depressão, do vazio imenso que a gente vive, muitas pessoas vivem na vida, procuram preencher esse vazio ou ganhando muito dinheiro e cada vez mais, transformando o dinheiro, que é um meio, em um fim, ou então as pessoas entram em profunda queda e vão em busca da droga, mais facilmente do álcool, para preencher esse vazio. E como todos sabem, o problema da droga não é a viagem, é o retorno da viagem para o mundo objetivo. E isso eu estou falando sobre depressão e sobre a maneira de lidar com ela,
numa Quinta-feira Santa, em que a Igreja Católica e os cristãos da Igreja Católica reverenciam a memória do centro da fé cristã, que é a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E se a gente pegar o que deixou Jesus Cristo, esse líder político que morreu sob tortura das mais dolorosas que se possa imaginar, esse líder político deixou uma coisa muito clara. Nós seremos felizes na medida em que fizermos a felicidade do outro. Na medida em que eu apresentar a esse mundo um propósito, eu tenha uma razão, um significado transcendente que vá além do material. Porque muita gente se diz cristã ou se diz crente em Deus, mas vive um materialismo prático, materialismo objetivo. Eu queria agora separar para juntar de novo a depressão, o nosso compromisso no mundo, que é com os que já vieram e com os que virão, procurando deixar o mundo melhor do que eu encontrei, e encontrar um propósito e uma razão para lidar, para superar essa questão tão grave que o Brasil é campeão mundial em casos por habitante, que é a depressão. A junção de tudo isso nos traz hoje uma reflexão a propósito da Semana Santa. E essa reflexão eu vou dar um sentido e um significado à minha vida que transcenda. Eu tenho o imanente, que é o material, é o que está aqui, e o transcendente é o que vai além dessas questões e razões e coisas objetivas da minha vida. Eu preciso encontrar algo que transcenda isso, vá além do contra-cheque, vá além do ganho material e da riqueza que eu acumulo. Este é o caminho de procurarmos ter uma vida que, nas palavras de Clóvis Barros Filho, que vale a pena ser vivida. Boa Semana Santa a todos, boa Páscoa, um grande abraço. Nove horas e 52 minutos de volta aqui com o nosso Bom Dia CBN. A gente acabou de ouvir o comentário de Zé Bezerra Marinho, como sempre, muito lúcido, né? E agora a gente vai para os nossos aniversariantes desta Quinta-feira da Paixão. Valeu, Marinho. Obrigado. Segue daqui um bom dia de parabéns especial, com desejo de muita vida boa pela frente, para Dalila Rocha. Beijo, Dalila, tudo de bom. Para a juíza Sandra Elali, para a nossa cantora, nossa estrela Marina Elali. Para Roberto Lisboa, abração, Roberto. Para Ricardo, meu amigo, Ricardo Viludo, que é odontologista, odontólogo. Parabéns para Carlinha Ximenes, um abraço para Rasmussen Ximenes Mocó, nosso artista plástico. Ela é aniversariando, deve estar ouvindo o programa lá na Califórnia, viu, Roberto? Isso. Parabéns para Dani Valadares, na audiência lá em Recife. Parabéns para Sônia Santos, um abraço para Racine. Parabéns para Daniel Almeida de Medeiros, seu sobrinho. E parabéns para as expressões nacionais Wilson Simoninha, cantor. Parabéns para a atriz Niva Stelman, também aniversariante do dia. E hoje também aniversaria a ex-governadora do Rio, Rosinha Garotinho. Faz tempo que a gente não ouve falar nela, né? Queria mandar um abraço aqui, Roberto, lá para Júnior, do Bar do Sovaco em Santa Cruz, que quando ele está lá, ele está na audiência com a gente. Abração, Júnior, tudo de bom para você. É isso aí. Desejos de muita saúde, saúde, saúde para todos os aniversariantes de hoje. E sabe qual é a boa do dia? É passar na Rede Mais e aproveitar as ofertas do Bom Vizinho. Todo dia tem uma promoção diferente para você aproveitar muito. Quarta e quinta, hoje é dia de feirão de frutas e verduras. Todo sábado tem o Dia Mais e ainda tem as ofertas especiais do Dia D+. São ofertas em todos os setores para você encher o carrinho e pagar bem pouquinho. E isso sem falar no atendimento, que é coisa de bom vizinho. Tem sempre uma Rede Mais pertinho de você. Aproveite, faça o seu cartão Rede Mais e divida suas compras em até 3 vezes sem juros. É por isso que você já sabe. Rede Mais, vai dar bom vizinho. É isso aí. Também na audiência com a gente, eu quero agradecer a gentileza da acolhida ontem, o publicitário Anderson Lima e a vereadora Thalita Marielle,
lá em Santa Cruz. Esse episódio Disse-me-Disse, protagonizado nesta quarta-feira pelo ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, eu falei nisso aqui no começo do programa, que após anunciar mudanças na política de preço da Petrobras, foi questionado pela própria companhia, é somente um sintoma do mal-estar na relação entre o Palácio do Planalto e o comando da petroleira. 4 fontes diferentes relataram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está impaciente com o CEO da Petrobras, o ex-senador João Paulo Prats, pelo entendimento dele, do presidente, de que há uma demora na definição de uma nova política de preço para a companhia. Segundo essas fontes, as reuniões entre Lula e Prats têm sido frequentes e o presidente da estatal tem cumprido parte da sua agenda semanal na capital federal. No entanto, sem a constituição de um novo conselho na Petrobras, nem mesmo o CEO da companhia tem o poder de, sozinho, estabelecer a nova política de preço. A Petrobras mudou, o novo CEO sabe disso, mas o presidente parece que ainda não sabe, não. É porque ainda está em 2002, quando achava que podia dizer assim, vai ser X e acabou, e não tem que pegar e tá fazendo uma política que tem que ser feita da forma correta. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do Norte encaminhou ontem um ofício à Secretaria de Educação do Estado com uma contraproposta para a implementação do piso salarial dos professores. A categoria deu início a uma greve por tempo indeterminado no último dia 7 de março. Desde então, as negociações com o governo do estado não registram avanços. A paralisação afeta cerca de 200 mil alunos e tem como objetivo pressionar o Executivo Estadual para a implantação do piso do magistério, fixado em R$ 4.420 pelo governo federal. E também, de acordo com o que foi apresentado pelo CIT, a ideia aprovada durante a Assembleia da categoria é que, dos 14,95% estabelecidos pelo governo federal, 7,21% começa a ser pago já a partir deste mês de abril, 3,61% sejam pagos a partir de agosto e 3,41% a partir de setembro. Os percentuais seriam aplicados nos respectivos meses, tanto para ativos quanto para aposentados. Para a gente concluir nosso bate-papo aqui com o empresário Abdon Gosson, Abdon, de uma forma geral, a gente falou aqui sobre perspectivas, sobre dificuldades, mas você acha que a médio prazo a indústria turística superará todos esses entraves? Gêner, a gente fica batendo sempre na mesma tecla. A maior indústria e a expectativa maior de geração de emprego no nosso estado é o turismo. Então, fica sempre aquela intenção maior e o pensamento positivo de que as coisas vão melhorar, né? Então, como empresário, como gerador de emprego e pagador de impostos, que todos nós somos, a gente espera que as coisas melhorem cada dia mais. A gente não pode deixar que grandes investimentos deixem de chegar aqui, né? Muitas vezes pela ausência das atitudes e das ações de governantes e dos nossos políticos. Eles foram eleitos por nós para fazer o melhor por todos nós. Então, a gente precisa ter essa esperança maior e vou finalizar com as palavras que eu comecei e digo constantemente e diariamente. Precisamos olhar com bons olhos a maior indústria geradora de emprego do estado do Rio Grande do Norte. Perfeito. Abdon Gosson, muito grato por sua participação aqui conosco. Voltaremos a conversar brevemente. Eu agradeço, um bom dia a todos, um excelente feriado e Semana Santa em especial. Muito obrigado a todos. É isso aí. A SES Big Band, Orquestra do Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Norte, entidade do Sistema Fierne, apresenta dia 13 de abril na Catedral Metropolitana de Natal o Concerto de Páscoa. O evento começa às 20 horas e terá acesso gratuito, mas é necessário fazer a retirada do ingresso antecipado pela internet. Com regência e direção artística do maestro português Eugênio Graça, para esta apresentação a Big Band conta com a participação dos cantores líricos Alzeni Nelo, Ariadne Mendes, César Leonardo e José Fernandes. O coral Canto Paramirins, de Parnamirim, completa o time de convidados do concerto. A reserva online antecipada dos ingressos inicia neste dia 6 de abril, às 12 horas, através do simpla.com/SESBigBandRN.
No dia do evento, cada pessoa pode contribuir com 1 quilo de alimento não perecível que será destinado a instituições de caridade. A SESI Big Band é espetacular, eu já assisti e comprovo. É isso aí, vamos ao esporte. O ABC levou a melhor no duelo contra o Potiguar e vai fazer a final do campeonato estadual contra o América. A vitória por 2-0 no estádio Frasqueirão foi construída com gols de Alan Dias e Maicon Douglas e com o resultado o ABC chegou aos 9 pontos, na segunda posição do quadrangular decisivo. Com isso, tirou qualquer chance de classificação do Potiguar de Mossoró, que tem 4 pontos e, como consequência, o Alvinegro também assegurou matematicamente a vaga do América para a final. O Alvirrubro é o líder da segunda fase com 10 pontos. Eu discordo um pouco desse texto aqui, porque